Bom, pessoal, agora nós vamos abrir aqui o nosso 3ds Max para a gente conhecer melhor esse programa maravilhoso. Muito bem, essa tela inicial aqui a gente não precisa dela. Pessoal, o que significa a palavra 3D? A gente ouve tanto falar isso, 3D aquilo, cinema 3D e pá, não sei o que. 3D são três dimensões. E aqui no nosso programa a gente tem isso muito nítido, né? Vocês estão vendo aqui quatro telas, né? Uma tela, duas telas, três telas e essa quarta tela. Mas não é 4D, na verdade são só 3D mesmo. Por quê? Porque nós temos aqui para criar qualquer coisa no ambiente real, o nosso ambiente terráqueo, podemos dizer assim, a gente vive num mundo com três dimensões, que é altura, largura e profundidade. Tudo que nós enxergamos no nosso mundo tem essas três dimensões. Então a gente tem a vista aqui, ó, vocês vão ver aqui em cima, né? Aqui a vista do topo, a vista frontal e a vista lateral. Com esses três visores, nós podemos criar qualquer coisa. Por exemplo, eu vou apresentar para vocês esse lado aqui do nosso programa, que é onde a gente cria tudo. Aqui nessa barra superior, a gente tem os efeitos e nessa barra lateral, todos os assistentes para a nossa criação. Então, por exemplo, esse primeiro menuzinho aqui, que se chama Create, é justamente para criar, né, os objetos. Então a gente tem aqui vários objetos. O Standard Primitive são as primitivas básicas para a gente criar qualquer figura geométrica. Né? Então nós temos box, nós temos esfera, cilindro. O torus, na verdade, ele é uma espécie de boia, ou biscoito, sei lá, rosquinha de policial americano. Teapot, que é um pote de chá. Eu não sei porque o 3D criou isso, mas é um potezinho de chá. Cone, geosphere, ou uma geoesfera, né? Tubo, que é um tubo mesmo, né? Um cilindro vazado. Pirâmide e plano, o plane. Então vamos lá. O cubo, né? O box. Vou criar um aqui só para vocês terem uma noção de como começar, né? A conhecer o nosso programa. Essa vista do topo nos permite ver o nosso box olhado de cima. Ok? Aqui, ó. Ele não passa de um plano, né? Como se fosse uma cartolina no chão. Uma cartolina no chão vista de cima. Agora, se a gente liberar aqui o mouse, né? Eu estou segurando aqui o botão esquerdo do mouse. Agora, ó, eu vou subindo aqui, eu tenho agora a altura do nosso cubo, ou box, né? E essa janela? Essa janela aqui, né, é a perspectiva onde nós vamos ver em todos os ângulos, em tempo real, o nosso objeto. E aí ver se ele está de acordo com o que nós queríamos. Né? A gente pode, que eu estou usando o scroll do mouse, e aqui eu vejo ele de longe, de perto e tal. Ok? Aqui, ó, clicando aqui nesse boxzinho aqui, ó, eu posso, cliquei e segurei. Aí eu posso girar ele para todos os ângulos e observar melhor a criação como está ficando. Então, como eu falei, né, nós temos aqui, se bem que todas as vistas aqui são muito parecidas, porque o cubo ele é igual de todos os lados, né? Mas se a gente pegar aqui agora um outro objeto, uma esfera, se eu colocar essa esfera aqui, ó, na vista de cima, certo? Aqui, ó, vamos fazer uma esfera, né? Esfera.
e eu vou colocar na frente do nosso cubo. Pronto. Percebem? Ó, que eu vou... Ó, pera aí. Essas ferramentas aqui, todas elas são muito importantes, principalmente essas três aqui, tá? Essa daqui é a ferramenta Select and Move, ou seja, com ela a gente seleciona o objeto e movimenta nos eixos. E aí vamos entender o que são eixos, né? Vocês estão vendo essas setinhas aqui, cada uma tem uma cor, vermelho, verde e azul, ok? Essas setinhas indicam as vistas, né, as dimensões. Então aqui, olhando na vista do topo, a gente enxerga somente essas duas dimensões. A gente enxerga o eixo Y, o eixo X. Olhando de frente, na vista frontal, nós enxergamos o eixo Y e o eixo X. Ok? Ou seja, de cima nós só vemos a largura e a profundidade. Olhando de frente, nós só vemos a largura e a altura. Numa fotografia normal, a gente enxerga isso dessa forma aqui, ó. Isso aqui, não é verdade? Olha só. Eu posso perceber a distância que essa bola está do fundo? Eu não posso. Né? Na fotografia 2D, na fotografia convencional, nós não enxergamos essa profundidade. O nosso olho vê que tem uma coisa redonda dentro de uma coisa quadrada. Certo? Um objeto redondo dentro de um objeto quadrado. Porém, se a gente... Olha só, com a perspectiva, eu posso dizer que essa esfera está na frente do cubo e ela tem uma distância. Aqui eu nem sei que distância ela teria, porque para mim ela está encostada no cubo. Por quê? É um objeto 2D, mas o objeto 3D me dá essa noção de profundidade. Entendeu? Isso que é a diferença. Quando alguém perguntar para vocês assim, qual que é a diferença de 2D para 3D? Justamente isso. O 3D te dá noção de profundidade. O 2D só te dá noção de altura e largura. É isso aqui. Altura e largura. O 3D te dá a noção da profundidade. Muito bem. E é essa profundidade que cria o realismo do universo tridimensional que hoje impera os filmes, os filmes e os games, né? Quase tudo hoje é 3D. Então, se você tem um personagem na vida real e você vai colocar ele num cenário fictício feito no computador, é imprescindível que esse cenário seja em 3D. Por quê? Porque o personagem vai ter que interagir com esse mundo, que é uma cópia do nosso mundo real. E o nosso mundo real tem 3 dimensões: profundidade, largura e altura. Então, por isso que esse programa ele é tão importante, porque é com ele que as pessoas fazem, que os diretores, que os grandes animadores e os grandes cineastas, é com esse programa que eles criam todo aquele cenário que faz o filme parecer real, né? Se você assiste um filme do tipo Senhor dos Anéis, né? Vamos lá ou sei lá, Vingadores. Os Vingadores, não sei se vocês já conhecem a questão do chroma key, que é aquele fundo verde que os cineastas usam para poder fazer os efeitos, né? Então eles colocam os personagens no chroma key, interagindo com nada, né? Simplesmente com um pano verde atrás, e aí eles recortam o pano verde e colocam o que no lugar? Um cenário feito no 3D Max. Existem outros programas, como Maya, Cinema 4D, só que todos funcionam de uma forma muito
muito parecida, criando um ambiente tridimensional, né? Então, o 3D Max também é capaz de produzir aqueles mesmos cenários para os Vingadores, para o Deadpool, para o Homem-Aranha, para, né, para todos esses filmes de ação de hoje em dia, onde você tem que substituir, às vezes substituir ou criar, né, uma cena que seria impossível ser criada ou de existir no mundo real. Então, por exemplo, até mesmo para a segurança do personagem, que às vezes hoje em dia nem precisa mais tanto de dublê, porque eles vão interagir com um universo fictício e mais seguro, pendurado em cordas seguras, né? Ou quando eles pulam na boca de um vulcão, o vulcão não está ali. O vulcão é criado aqui mesmo no 3D Max. E aí o personagem, o ator, ele usando aquela corda, dá a impressão que ele está pulando alguma coisa, ele está pulando um pano verde. Ok? Então é aqui que as coisas acontecem e é por isso que esse curso ele é muito importante. Nós vamos trabalhar e aprender, né, do início como criar alguma coisa e vamos começar já criando um personagem no nosso 3D Max. Então aqui, para a gente conhecer melhor, né, nosso programa, que é um programa super eficiente, muito bacana de se trabalhar. Então aqui nós temos aqui essa ferramenta fantástica que é de selecionar, tá vendo aqui, né? Está selecionado e movimentar. Select and move. Então tá aqui, ó, selecionado. Vamos selecionar aqui o nosso cubo, ok? Movendo o cubo e aqui nas setas a gente move ele de forma retilínea, né? Uma forma reta aqui para a gente não sair do eixo, para a gente fazer um movimento perfeito aqui, colocar exatamente onde a gente precisa o nosso objeto. Então aqui, ó, essa outra ferramenta Select também, né? Ela também seleciona o objeto, mas ela rotaciona o objeto, né? Podemos ver aqui, ó, nosso objeto sendo rotacionado. Mesma coisa vamos fazer aqui com o box, com o cubo. Select, vamos lá, select and move and rotate, né? No caso aqui rotate. Então aqui a gente está rotacionando o nosso objeto, ok? Ok, muito bem. Então já aprendemos o que fazer com essas. E essa terceira ferramentinha, muito importante também, todas as três são usadas o tempo todo. Ela é para escalonar o nosso objeto crescendo e reduzindo. Crescendo e reduzindo. Ok, pessoal? É interessante e muito importante também usar. Eu uso muito essa outra ferramenta aqui, ó, que é ele marca os ângulos retos, né? Isso é importante justamente para não acontecer isso que aconteceu com esse box aqui, ó. Nós paramos ele de forma aqui, torta e é muito difícil você voltar ele para o ponto normal. Você vai ter que ficar aqui gastando um tempão para achar aqui o ponto certinho dele, para ficar reto, né? Deixa aqui, ó. Bom, aí essa parte aqui de baixo também importantíssima para a gente aprender como ampliar o quadro. Aqui ele só amplia o quadro, ele não amplia o objeto, tá? Aqui para você visualizar melhor. Então a lupa. E você pode perceber aqui que não tá, ó, a linha não tá retinha. E você vai ficar aqui tentando a vida inteira. Ó, e não vai conseguir. Então, para voltar ele para uma posição ou colocar ele numa posição mais específica, nós ligamos essa ferramentinha aqui, que ela te dá, ela marca, ela pontua, né, o ângulo. Então você vai andando aqui, ó, você vai rodando, tuque, ó, quer ver? Tuque, tuque, tuque. Entendeu? Ó, ela colocou aqui, ó, 90 graus,
né? Se eu sair, eu posso voltar facilmente aqui para os 90 graus. Ó, voltei. Agora, se eu quiser rotacionar novamente, deixar do jeito que estava, pronto, já está do jeito que estava. Nós temos aqui também, por exemplo, uma coisa muito importante, interessante, que é duplicar um objeto. Vamos chegar para cá, o nosso cubo. Eu vou clicar no Shift, na tecla Shift aqui no meu teclado, e segurar o botão esquerdo do mouse e puxar para o lado. Pronto. Eu dupliquei. E aqui ele me pergunta se eu quero copiar, se eu quero fazer uma instância, se eu quero fazer uma referência. Não, é só copiar mesmo. Então, está copiado. Nós temos outros objetos, né? O cilindro, por exemplo. Cilindro é um cilindro. Com essas formas simples a gente faz muita coisa interessante. Esse aqui é o famoso torus, que é uma rosquinha, ou mais uma boia, né? Aqui do lado nós temos o modify, ou modificador. Esse modificador é responsável aqui aqui, ó, torus, e aqui as especificações sobre esse objeto. Aqui vocês trabalham, olha, a espessura a largura desse objeto, a espessura interna desse objeto, olha só, ele fica fininho e fica grossão, vira uma rosquinha mesmo, né? Todos os objetos têm essa mesma janelinha aqui, onde você pode trabalhar do jeito que você quiser. Então, se vocês querem, porque vocês viram que eu fiz no olho a altura e a largura do nosso cubo, né? Mas aqui, nessas abas, né? Nós podemos colocar, por exemplo, aqui nós temos o nosso objeto, e eu já defini isso aqui anteriormente. Vindo aqui em Customize, ou customização, na customização, nós temos aqui a unidade de medida. E eu escolhi metros. Vocês podem escolher o que quiserem aqui. Milímetros, centímetros, quilômetros. Ok? Se for fazer uma cidade, por exemplo, e quiser colocar a medida de quilômetros, aí sim, vocês vão fazer o objeto de vocês com, sei lá, 50 quilômetros, que é uma área voltada para criar uma cidade inteira, né? Então você coloca aí uma área de 50 quilômetros, dentro dessa área de 50 quilômetros você pode fazer a sua cidade mesmo. E ali você coloca um objeto, uma cidade aí com uma cidade pequena, com 6 quilômetros quadrados. Eu estou trabalhando com metros porque eu trabalho num mundo um pouquinho menor. Então, por exemplo, você vai pegar um personagem, nosso personagem pode ter 1,80 m, pode ter 1,70 m, né? Você vai fazer uma garota, você faz uma garota com 1,70 m de altura e um rapaz com 1,80 m, e você tem essas medidas aqui facilmente. Nosso box, por exemplo, se a gente olhar aqui, ele está com 2,36 m por 2,45 m. A gente pode colocar ele com 2 metros quadrados, por exemplo. É um box do tamanho de uma porta, né? Então nós temos aqui 2 metros, 2 metros e 2 metros. Bom, então nós vimos aqui, né? Todos esses objetos podem ser modificados aqui, nessa abinha aqui embaixo. Né? A esfera, por exemplo, a gente tem nela esse detalhe interessante chamado hemisfério, que é onde você corta ela. Ó. Você corta e agora vamos fazer uma bolinha aqui. Fica sendo o puxador da nossa bandeja, né? da tampa da nossa bandeja. A gente vem aqui, ó, selecionei, movi para cá e olha só, nós temos aqui, né? Sabe aquelas bandejas, e para fazer a base dessa bandeja, né? Ó, para fazer a base dessa bandeja a gente usa vamos usar aqui um cilindro. Você pega o cilindro, ao invés de colocar um cilindro alto, vamos fazer um cilindro baixo, né? Um cilindro com uma espessura, pouca espessura, olha só.
Então aqui agora a gente pode tampar a nossa bandeja. Ó. E pronto. Nós temos aqui, vamos olhar aqui mais de perto, a nossa bandeja. Ó, tá vendo? Parece uma bandeja. Se quiser fazer já colocar um frango aqui dentro e tal, já pode. Tem uma outra ferramentinha interessante aqui. Deixa eu apagar isso que ó, a gente deleta. A gente sobe isso aqui. Agora vamos girar, né? Olha como é que essa ferramenta aqui do Angle Snap Toggle, olha como ele permite que a gente coloque no ângulo perfeito, 90 graus, né? Sem dificuldade. Olha, eu vou duplicar essa metade da laranja aqui. Eu clico no botão, eu clico aqui no Shift e no botão direito do mouse, puxo para a minha direita e copiei. Mas agora eu quero virar isso para cá sem ter que girar. Eu posso usar essa ferramenta Mirror, que significa espelho em inglês, e ele vai girar aqui vai virar no ângulo X. Ou eu posso escolher o ângulo Y. O ângulo Y vai manter ele virado para essa mesma posição, porém, aqui ele, como é uma forma perfeita, ele com certeza, se ele tivesse uma pintinha aqui, essa pintinha é para a parte de cima, porque ele vira verticalmente, Y verticalmente, X horizontalmente, XY horizontalmente e verticalmente ao mesmo tempo, ok? Então aqui no caso, girei horizontalmente e posso até unir aqui ó, e fazer uma esfera. Olha que interessante. Pronto. Olha que legal. Temos uma esfera. Percebemos que existe aqui uma emenda, né? Muito bem, mas fizemos aqui uma esfera. Se a gente quiser fazer essa esfera, sei lá, se a gente girar aqui, por exemplo, um para cada lado, e movimentar aqui, nós temos aqui, ó, tipo, sei lá, uma laranja com as partes abertas aqui para os lados. Olha, não é sei lá, o planeta Terra partido no meio, por aí. Entendeu? Ok. Então, isso aqui embaixo também é uma coisa importantíssima, né? Observem isso aqui, 0 até 100. O que é isso? Isso nós chamamos de timeline, ou seja, essa timeline é a linha do tempo. É com ela que a gente cria movimentos. Vou mostrar um rapidão aqui para vocês. Vou limpar um pouco esse ambiente aqui que está meio cheio aqui. Então, por exemplo, vou voltar aqui minha laranja para o meio e vou fazer um pequeno movimento para vocês entenderem como é que ele funciona, ok? Então, por exemplo, eu clico aqui, vou voltar aqui para o ângulo de 90 graus. Olha como é importante o nosso Snap Toggle. Pronto. E agora vamos unir a nossa laranja novamente. A gente amplia aqui. Amplia mais para poder colocar bem rente. Pronto. Ok? Ok. Cada númerozinho desses que vocês estão vendo significa um frame. O que é um frame? É um quadro. O filme, o cinema, a animação, funciona quadro a quadro. Ou seja, para se ter 1 segundo de animação, é preciso 30 quadros. Vou mostrar o que é isso. Vamos aqui, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30 quadros, ok? 0 até 30. Nós temos 30 quadros aqui. Quando eu clico em Auto Key significa vou gravar o movimento do objeto que está aqui no nosso universo virtual. Ok? Qualquer coisa, qualquer movimento que eu fizer aqui,
já vai ser gravado em 30 quadros, ou seja, vou abrir o nosso planeta e girar, aliás, nossa laranja, né? Desculpa. Isso em 30 segundos, em 30 quadros, que vai dar apenas 1 segundo, ok? Se eu clicar aqui, ó, eu vou selecionar, a gente já tem aqui, ó, quadro inicial, quadro final. O que vai acontecer? Olha, preste atenção. Olha que interessante. Nós temos um movimento de 1 segundo. Eu vou clicar aqui em play, aqui embaixo, e nós vamos ver esse movimento. Vamos colocar nessa. Desabilito aqui o Alt Key, não preciso dele porque eu já fiz o movimento. Então eu clico aqui na nossa perspectiva e vou dar play. Presta atenção. Tum. Isso foi 1 segundo. Olha como 1 segundo não é uma coisa tão rápida assim como a gente imagina, né? Vou dar play de novo. Tchum. 1 segundo. Foram 30 quadros. Nós fizemos a nossa banda. Imagine que o samurai pegou a espada dele e olha, o samurai pegou a espada, a laranja está em cima da mesa, ele vai lá e faz zap. Tchum. Caiu a nossa metade da laranja. A gente pode fazer a outra metade cair? Logicamente que podemos. Também com 30 quadros, porque elas têm o mesmo peso, a mesma espessura, o mesmo tamanho, né? Está partido no meio certinho, então provavelmente o movimento tem que ser o mesmo com 30 quadros. Então vamos colocar aqui Alt Key, vamos fazer a mesma coisa, ou talvez podemos fazer até diferente. Colocar ela no ângulo mais reto e puxá-la para o lado. Ok? Olha o movimento que ela fez. Oh, que interessante. É muito legal, gente. Eu amo isso aqui. Então vamos lá. Quadro 0. Play. Pronto. Vamos lá. Quadro 0. Samurai. Espada. Zap. Chof. Ok? Muito bem. Então, acabamos de conhecer, né? Prazer em conhecer a nossa timeline e como ela funciona para se fazer um movimento. Nós vamos fazer um movimento também com o nosso robozinho. Isso aqui é só para a gente conhecer o nosso ambiente. Aqui nós já vimos bastante coisa interessante. E basicamente é isso que se utiliza para se fazer muitas e muitas coisas dentro do 3D Max. Porém, o 3D Max ele é tão extenso, ele permite tantas e tantas e tantas coisas, que a gente tem que ir por partes. Nós vamos começar pelo mais simples. E garanto que esse simples que nós vamos fazer já é suficiente para você já começar a ganhar dinheiro, tá ok? Então, agora vamos partir para produzir o nosso personagem. Então, pessoal, bora para a próxima aula.